Eu sempre digo que pessoas poderosas não são amadoras, não são pessoas acidentais, que de repente esbarrou no sucesso. Perguntou a seu mestre: Mestre, o que é a vida? E o mestre respondeu: Vá para a rua, caminha por elas e visita as 3 primeiras tendas que encontrares. O discípulo entrou na primeira tenda e encontrou e viu que as pessoas trabalhavam com metal. Entrou na segunda tenda e viu que as pessoas trabalhavam com cordas. Entrou na terceira tenda e viu uma carpintaria. O discípulo pensou então: será que é isso? Que é a vida? Voltou ao mestre para ser esclarecido e este lhe disse: agora você encontrou o caminho para descobrir a vida e um dia compreenderás. O discípulo ficou aborrecido por não ter compreendido, mas, como nada podia fazer, foi percorrer o mundo. Anos depois, chegou a um jardim onde ouviu uma música tocada por um instrumento que não conhecia. Era uma cítara. Ficou encantado com o som e, de repente, percebeu que os carpinteiros, os ferreiros e as outras pessoas que trabalharam nas tendas faziam parte da construção de um todo. O discípulo teve um estalo. Levantou-se e dançou. O músico, surpreso, parou de tocar, mas o homem continuou dançando e o músico perguntou: O que há com você? Ele respondeu: Agora eu entendi. O que é a vida? Ela é tudo. Anos atrás eu entrei em 3 tendas e não havia cítara, nem havia música, mas todas as peças estavam lá. Precisava apenas colocá-las em ordem e reuni-las em um todo. Bem, meus amigos, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Pela história, já deixe seu like e se inscreva no canal. A vida é assim, quando a gente fala de um arquétipo, né, como a cítara, a gente pensa assim, é apenas a imagem, né, que a gente está falando. Não, todo contexto arquetípico, ele é um contexto fabuloso. Um contexto que a gente é como se fosse um quebra-cabeça, um código. E aí cada arquétipo, cada forma vai passar para a gente uma informação secreta, que aqueles que estão mais acostumados a praticar os exercícios que eu passo aqui no canal vão começar a assimilar melhor toda essa potencialidade. Nós somos como esse discípulo, que não, de certa forma, não sabe o que está vendo, mas é como um quebra-cabeça, que na hora certa a própria inteligência consciencial, a nossa consciência, vai ver e vai nos falar, vai nos trazer essa condição de reflexão profunda. Por enquanto, nós somos pessoas rasas, né? Ali, somente na superfície, né? Não vamos a fundo em mais nada, mas a proposta é que a gente comece a ir mais a fundo, ter mais capacidade de reflexão. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu bato muito nesta tecla, pois eu não invento joguinhos, eu não invento formulazinhas que vai fazer você ficar gastando o seu dinheiro e você vai acreditar por um tempo que você vai resolver os seus problemas. Não. Os seus problemas é como este mestre que coloca aqui. Ele fala, vá lá, ou seja, ele implica uma ação ao seu discípulo. Ele implica um dever ao seu discípulo. Cabe a ele ir caminhar até essas 3 tendas, né? Pois depois ainda cabe a ele lá na frente fazer uma reflexão e entender tudo isso. O mestre dá o direcionamento, dá um caminho, mas quem deve percorrer é você. Agora, quando alguém lhe propõe um caminho em que você gasta o que acontece hoje com os pseudo-sábios, né? Esses pseudo-mestres, né? Que estão aí ávidos para catar uma quirelinha do seu dinheiro e aí fazer o quê? Ao invés de se comprometerem a dar um produto,
um caminho seguro para aqueles que o seguem, ficam jogando, vendendo fumaça, como diz o ditado, né? Que é o primeiro vento, leva tudo aquilo embora. A maioria dos conhecimentos é assim. Veja, por exemplo, os conhecimentos que fazem com que você seja a pessoa que você é. Veja se eles vieram das fontes que você procura hoje. Não, ele vem de um condensado de reflexão poderosa que existe dentro de você. O instrumento musical, o arquétipo de instrumento musical, né, é isso. Quando você olha ele em si, você não tem a capacidade de analisar o som que pode sair daquele arquétipo, daquele instrumento musical. Assim, quando nós vemos algum tipo de arquétipo, a gente não sabe o que ele pode produzir em nossa mente. Então, quando a pessoa escolhe algum arquétipo, ela ainda, inocentemente, às vezes não sabe qual o caminho que o arquétipo está propondo para ela. Ela não sabe aonde exatamente este caminho vai levá-la. É tido como talvez um caminho que seja escuro, cheio de árvores em volta. E você olha lá na frente e você vê árvores, árvores, e lá no fundo você vê um ponto escuro. E você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Mas com um caminho de reflexão, com um caminho de meditação, inclusive estou fazendo várias meditações reflexivas, reprogramações mentais, que tem a ver com essa evocação interna do ser, que é você fazer essa autossugestão, falar para si mesmo as palavras que você deve falar. Então, a meditação, todas elas eu sempre trago a proposta de você fazer por 21 dias, um número sagrado, né? O número 7 é um número sagrado, 7 notas musicais, né? E tem aí um monte de coisas envolvendo o número 7. Então, 3 vezes 7, 21, é um número de fixação, né? Ele é um número que ajuda muito. Então, por exemplo, se você faz a mesma coisa durante 21 dias, você modifica uma catraca aqui dentro da sua cabeça. Muda um mecanismo, uma coisa diferente acontece aqui dentro. Mas precisa desse tempo, precisa percorrer esse caminho para que você atinja uma profundidade, para que você solte um som. Afinal de contas, o melhor instrumento musical que existe no planeta é você. Um homem é capaz de soltar palavras que comovem multidões. Um homem é capaz de falar palavras que cura a alma de uma pessoa. Às vezes as pessoas pensam que estão preocupadas em curar o corpo, mas às vezes as pessoas estão preocupadas em curar a alma. Estão ávidas por curar este ser interior, que eles, no fundo, todos nós sabemos que as nossas doenças, os nossos males, vêm das nossas amarguras, das nossas sofrências, das nossas catarses interiores. E à medida que você cura tudo isso, e você começa a soltar este som maravilhoso, você sabe que no fundo você vai, vamos dizer assim, não ficar mais doente, não sofrer mais. Mas isso tem um caminho, né? E o caminho é justamente nessa história que eu acabei de contar, o que é a vida, né? A vida é assim, você vai em 3 coisas diferentes, às vezes você diz, e você não percebe que cada uma, por exemplo, quando você vai todos os dias ao trabalho, é um mestre na sua vida. Sim, o trabalho é um mestre. Ele tem uma lição a te ensinar, né? O teu casamento, o teu relacionamento é um mestre ou foi um mestre. Volte no tempo e veja o quanto você aprendeu, às vezes com a tolerância que você tinha que ter no seu casamento, no trabalho, no relacionamento com pessoas de fora da sua vida, são outros mestres, né? Às vezes o discípulo ele entra numa tenda e ele vê uma coisa. Ele entra em outra e vê outra coisa. Mas, no fundo, o que nós precisamos ver? E que depois, lá na frente, a gente vai encaixar tudo isso.
Fazer reflexão é uma das minhas teses aqui no canal. Reflexões profundas. Eu sempre digo que pessoas poderosas não são amadoras, não são pessoas acidentais, que de repente esbarrou no sucesso, que de repente esbarrou no carisma, no magnetismo. Não, isso foi desenvolvido. A pessoa sofreu antes a carência de todas essas energias para depois desenvolver isso nelas. Elas sentiram a sua inferioridade, mas não se limitaram. Elas sentiram medo, mas o medo não as paralisou. São pessoas que, como você, pode, amanhã ou depois, quando sentir uma fraqueza, uma limitação, romper tudo isso. Quando sentir medo, aceite que está com medo. Aceite que não sabe o que fazer. Mas daí, parar seus passos é outra história. Procrastinar sua caminhada é outra história. É por isso que quando eu digo assim, vamos meditar, vamos relaxar, eu digo para que você, naquele momento, pare um pouco. Pare essa vida cheia de correria, essa vibração constante que aflige o ser humano hoje em dia. Pare, sente um momento, respire profundamente, relaxe, solte-se, deixa fluir uma criatividade. Eu sempre gosto de fazer esse exercício. Os alunos mais antigos aqui do canal, acho que conhecem já esse exercício, eu já fiz. Imagine agora, neste momento, enquanto eu falo com você, uma revoada de pássaros. Imagine agora, neste momento, enquanto eu falo com você, uma revoada de pássaros. Imaginou? Memorize por alguns instantes esta imaginação que você teve. Memorizou? Agora vamos fazer o exercício. Aonde estavam seus pássaros? Em que lugar foi a revoada? Uns vão dizer, eu estava no campo. E era um campo verde, tinha floresta, tinha mata. Outro vai dizer, eu estava no mar. Era perto das rochas, era um céu azul, branco, com nuvens brancas. O outro vai dizer, estava num vale. Escreva aqui nos comentários, o que você viu neste exercício. Seja sincero, o que você viu aqui? Agora, vamos fazer um fechamento deste exercício. Quando eu disse, pense numa revoada de pássaros, quem colocou os pássaros nesse local? Por que você colocou exatamente neste local que você viu os pássaros? Por que você colocou esta quantidade de pássaros? Veja, foi tudo a tua mente arquetípica, essa mente que eu falo para vocês, que criou. Agora, vamos juntos perguntar, por que aquela quantidade de pássaros? Por que não mais ou menos? Por que naquele local? O que este local tem a ver com você? Será que esse local é um local que faz você se sentir bem? Que cor que eram os pássaros? Eram cinza, brancos, marrons? Por que você escolheu esta cor? Por que era aquele tipo de pássaro? Poderia ser qualquer pássaro, poderia ser pessoas que já fez esse exercício e imaginou uma revoada de morcegos. Por quê? Agora, foi uma imaginação realmente? Ou você esteve neste local em um tempo diferente, no passado, no presente ou no futuro? Você foi a outro local que exatamente acontece uma revoada. Veja, por que eu faço esse exercício com os meus alunos? Porque eu quero mostrar para você o universo mental que existe dentro de você. É engraçado que eu acordei hoje de manhã, em minhas preces, eu falei, se eu sempre confirmo se o vídeo que eu tenho que lançar
tem que ser, o que eu tenho que falar, né, para que eu seja autorizado a colocar isso. E me veio muito a impressão das quais eu preciso colocar nas meditações e estão sendo colocadas, que são objetos que aparecem na sua meditação e que você não se dá conta. É como quando a gente cria uma imaginação durante a meditação, você pensa, foi só uma imagem mental. Mas pare um momento para fixar esta imagem. Veja os detalhes que tem no ambiente. Provavelmente você vai ficar espantado e pensar, que objeto é esse? Por que isso veio parar aqui dentro? Basta a gente fazer a meditação do templo, que é uma das que eu estou montando, e você vai. Quando você sobe a escada e você entra no grande templo, você vê pessoas, você vê coisas, mas quem são elas? Por que aqueles objetos estão lá? O que aquele objeto quer dizer para mim? Mas será que nós também não estamos fazendo como o discípulo, que entra num ambiente, num outro ambiente, numa imaginação, numa meditação, a gente coleta uma coisa, coleta outra. Se a gente começar a fazer umas anotações, a gente vai descobrir potencialidades secretas que você tem dentro de você. Você vai descobrir medos. Você vai descobrir coisas que vão lhe ensinar sobre uma fase do passado, que vai te colocar no eixo, vai te mostrar para você se você estava certo ou você estava errado. É como se a mente tivesse um mecanismo de ajuda, de reorganização. As meditações guiadas, eu creio que seja assim, uma forma de condução para que você não disperse. Mas no fundo eu convoco você a prestar atenção nos exercícios ao que está acontecendo dentro. Outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a indução. Às vezes a nossa mente ela induz a uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse. É como uma pessoa que quando quer um carro, casa, apartamento, ela fica colocando aquilo em todo lugar que ela vai, na imaginação. Não funciona. Você sabe muito bem que a meditação criativa é aquela que você senta e imagina que você está desfrutando aquilo e já agradecendo o que você tem, mesmo sem ter. Né? Mas já vale a sensação de alegria quando você faz este exercício. Então, se você parar para pensar, nós estamos falando aí de um universo mental que o seu interior é imenso. E só de eu comentar agora com você sobre este universo inteiro, você sabe que você tem uma coisa gigantesca aí dentro. Enorme. Então, se você levar a sério os nossos treinamentos, você vai ver que as outras coisas que você fez ao longo do tempo foram fichinhas. Perto da capacidade que a reflexão, que esta potência pode trazer para você. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu tento é conectar. Como eu não consigo formular um diálogo com Deus, eu formulo pequenas palavras. Então, uma das que eu falo é Jesus. O padre Fábio de Mello, há um tempo atrás, ele falou sobre uma oração que era você falar Jesus. Jesus, Jesus. Mas por quê? Porque, na verdade, o que você está fazendo mentalmente? Você está puxando a mente a uma concentração espiritual. Eu não consigo conversar com Deus. Minha mente de manhã ela é muito criativa, ela puxa muita coisa. Eu aprendo muito nessa hora da manhã sobre mim mesmo, principalmente com os sonhos. Uma coisa que eu queria ensinar para vocês. Sonhos até 3 horas da manhã costuma ser sonhos espirituais.
geralmente sua jornada, até umas 3h30, até 4 horas ainda é capaz de acontecer sonhos espirituais, depende da hora que você dorme. São as suas jornadas, que você sai do corpo, né, suas viagens astrais, com encontros com outros amigos espirituais, outros alunos, outras escolas. A partir deste horário, os sonhos têm muito mais a ver com sua psique, com o seu psicológico. Então, de 5 horas em diante, 4h30 da manhã em diante, geralmente são sonhos que envolvem suas questões de trabalho, política, conjugal, seus desejos íntimos mais profundos, sejam eles sexuais, sejam eles de qual natureza for, de poder. Essas manifestações, são ruins? Geralmente a gente gostaria de não ter algumas, né? Porque às vezes algumas são até desagradáveis, mas não são irrelevantes. Elas são relevantes. Elas são questões que você pode analisar, chegar a conclusões assim: poxa, eu me comportei daquela forma, poderia ter feito melhor. Então, esse horário, quando eu acordo, eu percebo assim que vem uma salada de coisas. Então, se eu fizer a meditação de manhã, vem muita informação em objetos. Então, neste momento, não é um momento bom para mim. Então, cada um tem o seu momento de procurar se sentar e aí deixar naturalmente os objetos surgirem. Aí nós temos objetos repetitivos, né? Objetos que sempre vira e mexe acontece deles aparecerem, animais aparecerem, construções serem daquela forma. Primeiro, como eu já falei, tem uma forte inclinação, toda a nossa imaginação. Se nós soubermos interpretá-las, até mesmo pintar a nossa casa nas cores que a gente costuma formar os ambientes, nos trará mais harmonia. Às vezes a pessoa entra num templo e ela de repente vê pilastras, por exemplo, romanas, né? Mármore. E a pessoa pensa, mas ela não tem muito contato com isso. Mas ainda assim, na mente dela, mas de onde veio isso? Mas será que ela se sente bem com um piso de mármore, em representações de pilastras romanas? Se você tem essa imaginação, quando você construir uma casa, coloque 2 pilares na entrada da sua casa, né? 2 pilares romanos, porque você tem isso dentro da sua mente. E toda vez que você passar por aqueles pilares, você vai se fortalecer neste sentimento que você tem dentro de você. É uma forma de você entrar dentro da sua mente, puxar o arquétipo externo e montar. O interno fala, te dá o caminho, o insight para a mente montar as coisas de fora. Tá aí uma dica muito importante para vocês, hein? Então, mas você vai conseguir isso agora, começando da noite para o dia? Não, experimente fazer o exercício de 21 dias primeiro. Aprender a relaxar, aprender a se aprofundar, aprender a embarcar na imaginação, nas palavras que eu estou falando durante os exercícios. Aí você começa a aprender. Há um tempo atrás, num dos exercícios aqui, eu não sei se é no vídeo da onça, eu fiz uma meditação em que você vai para Machu Picchu. E lá você encontra um xamã, né? E lá você encontrando esse xamã, você pede um objeto a ele. E ele arranca um objeto. E várias pessoas colocaram, escreveram nos comentários que tipo de objeto o xamã tinha dado para elas. E foi interessante porque cada pessoa descreveu um objeto. Um escreveu uma pedrinha, outro escreveu outro objeto, um martelinho, uma ferramenta. E aí você olha para a mente de cada pessoa que escreveu, você fala, olha
cada universo que a gente é. Se você olhar lá, ninguém repetiu o objeto. Para nenhum o xamã deu o mesmo objeto. Mas é uma meditação que de tempo em tempo você tem que ir lá e pedir para o xamã te entregar o objeto. E você vai começar a perceber que tudo aquilo que lhe é dado, lhe é agradável. E tem algo muito importante, é uma chave. É como esse menino que entra nas 3 tendas e não entende às vezes o porquê. Pega aquele objeto, memorize, guarde com você. Pega aquele objeto, memorize e guarde com você. Um dia há de você encontrá-lo no mundo material. Né? Eu costumo em minhas meditações, às vezes, ver pessoas. E eu via muitos rostos antigamente, nas meditações. Eu via rostos, olhares, homens, mulheres. E eram pessoas muito legais, agradáveis. E eu falava, da onde essa pessoa é? Da onde essa pessoa é? Não conheço, nunca vi, né? E é interessante que alguns inscritos aqui do canal, hoje eu vejo, né, pela foto, que muitos têm a mesma característica das pessoas. Então muitos de nós aqui já nos conhecíamos antes e estamos nos encontrando agora. Veja, quando você embarca neste vídeo, está aqui agora já nessa altura, há tantos minutos falando comigo, é porque há uma ligação, há uma aceitação, né, à minha pessoa, e de certa forma eu sei com quem eu estou falando, porque de certa forma eu sei quem está aí do outro lado, eu sei o estado mental que essa pessoa precisa ter para chegar até aqui, neste ponto do vídeo, para assimilar um conhecimento transcendental, uma coisa diferente, profunda, que quem assiste 2, 3 minutos de um vídeo não está apto. É uma pessoa ansiosa, que pula de um vídeo para o outro rapidamente, que não tem paciência, né? Está com uma fobia de sucesso, de poder dentro de si, mas não entende que o caminho justamente para o sucesso, para o poder, passa por esse caminho que eu estou falando para vocês. O caminho de reflexão, o caminho de aceitação da vida, de entender cada elemento da vida. E aí lá na frente você fala, ah, é assim, é assado, mas é porque hoje eu sei o que eu gosto. Hoje eu também sei o que eu não gosto. Hoje eu sei o que eu não quero, de jeito nenhum. E sei o que eu quero. Hoje eu também sei o que eu quero e ainda não posso desfrutar no momento, mas eu sei o que eu quero. Eu tenho mais confiança. Você acha que a fé das pessoas vem do nada? A fé das pessoas vem de pensamentos? Não, a fé vem de uma profundidade, de uma certeza maior. Tem um exemplo que você sabe da história, né, que os romanos mataram vários cristãos dentro do Coliseu. E esses cristãos, eles entravam cantando hinos de louvores a Jesus. E ali soltavam-se leões, onças, tigres, ali para comer, matar aquelas pessoas. E esses animais comiam a carne dessas pessoas. Eles ficavam presos dentro de uma jaula com fome. Quando soltava, eles iam na direção dos cristãos e matavam esses cristãos. E esses indivíduos morriam ali cantando. Você acha que para atingir uma dimensão de poder, de fé, de materialização, se uma pessoa morre feliz cantando, sendo mordida por um leão, será que você não pode viver feliz cantando, trabalhando para a sua felicidade, trabalhando para conquistar o seu dinheiro? Mas a tua mente tem que estar onde? Para passar por cima da dor. Muito aplicado.
mas você tem um caminho para chegar lá. Ninguém antes de se tornar esse cristão, para morrer dessa forma, antes sempre foi daquele jeito. Não. Um dia ela ponderou uma determinada filosofia, um determinado conhecimento. Ponderou e começou a analisar. Falou, caramba, tem algo diferente ali acontecendo. Essas pessoas conseguiram adentrar uma dimensão mental diferenciada, maior, poderosa dentro de si. E que nós também podemos. Basta você querer. E é muito simples, é muito favorável você se sentar, relaxar, respirar, oxigenar a mente e trabalhar um pouco este eu. Se desenvolver um pouco assim, de forma tranquila, simples e assistida. Cabe a você. Uns chegam ao ponto de morrer atacado por leões. Imagina só. Não. Para imaginar um pouco agora. Você num lugar que você não tem como correr, você vai morrer. Você sabe que você vai morrer. Não tem para onde fugir. E quem já viu um leão de perto, um cachorro é fichinha perto de um leão. A mordida geralmente destroça tudo. E imagine enquanto você está cantando, a pessoa que está cantando do seu lado sendo esmagada. O corpo do leão esbarra em você enquanto morde o outro. E você sabe que você é o próximo. E ainda você continua cantando, olhando para o céu. O imperador ficava mordido de raiva. Mordido de raiva. Olha Gandhi, sem nenhum ato de violência, libertou a Índia da Inglaterra, sem nenhum ato de violência. Entende o poder da reflexão? O que ela pode fazer na sua vida? Essas pessoas tinham. Antes disso acontecer, elas tiveram acesso a um conhecimento. E onde elas pararam para refletir, para pensar e criar convicções poderosas, forças poderosas para entender que você é um ser divino, você é um ser de luz. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência material e não você é um ser material pensando em coisas espirituais. Não. Eu realmente acredito que você possa acessar uma dimensão de luz ainda aqui, agora. Por se você